Eu quero um filho, mas não com você, disse o milionário CEO. 2 anos depois, ele a viu novamente e não conseguiu ir embora. Lucas Mendes não acreditava em consequências, apenas nas escolhas que outras pessoas faziam por ele. A sala de reuniões cheirava a couro e ambição. 14 executivos estavam sentados ao redor de uma mesa feita de uma única placa de nogueira, cada um aguardando Lucas falar. Ele não falou. O silêncio era uma arma que ele havia afiado ao longo dos anos. E ele a empunhava agora, observando-os se contorcerem. Senhores, Lucas finalmente disse, recostando-se em sua cadeira com a naturalidade de alguém que nunca ouviu um não. Vocês estão abordando isso da forma errada. O chefe de operações abriu a boca, mas uma voz cortou o ar primeiro. Na verdade, quem está abordando isso da forma errada é você. Todas as cabeças se viraram. Uma mulher estava perto da parede dos fundos, com uma postura relaxada, mas os olhos afiados. Ela usava um simples terno preto que, de alguma forma, fazia todos os outros parecerem mal vestidos. Beatriz Novaes. A consultora de crises que o conselho havia contratado sem consultá-lo. Lucas ergueu uma sobrancelha. Com licença. Você está tratando um problema humano como se fosse mecânico, disse Beatriz, avançando em direção à mesa com passos calculados. Não se conserta um dano de reputação jogando advogados nisso. As pessoas não confiam em corporações. Confiam em autenticidade. E a senhora é especialista em autenticidade? Perguntou Lucas, com um tom carregado de ironia suficiente para deixar a sala em tensão. Sou especialista no que acontece quando homens poderosos pensam que são imunes a consequências, respondeu Beatriz, sustentando seu olhar sem piscar. O que, de onde estou, é exatamente o seu problema. A sala ficou em silêncio. Ninguém falava com Lucas Mendes daquela forma. Ninguém se atrevia. Lucas a estudou. A maioria das pessoas desviava o olhar quando ele fitava por tempo demais. Ela não. Ela apenas esperava, como se tivesse o dia todo e nada a perder. Todos podem sair, disse Lucas em voz baixa. Os executivos se apressaram em sair, gratos pelo escape. Beatriz permaneceu onde estava, impassível. Ela não era tecnicamente funcionária dele, apenas uma consultora trazida pelo conselho, o que aparentemente lhe dava a liberdade de ficar quando os demais não ousariam. Quando a porta se fechou com um clique, Lucas se levantou. Você é muito corajosa ou muito tola. Sou cara, disse Beatriz. O que significa que não perco tempo com elogios. Apesar de si mesmo, Lucas sorriu. Justo. Me diga o que estou fazendo de errado. Além de tentar me intimidar? Além disso. Beatriz caminhou até as janelas com vista para a cidade. Você acha que o poder o protege? Não protege. Ele o isola. E agora você está tão isolado que não consegue ver que sua empresa está sangrando confiança porque você trata as pessoas como variáveis numa equação. Lucas se aproximou e ficou ao lado dela. De perto, ele podia ver a pequena cicatriz acima de sua sobrancelha esquerda, a forma como a mandíbula dela tensionava quando falava. Você não suaviza nada. Não me pagam para isso. Para que te pagam? Ela se virou para encará-lo completamente. Para salvar homens como você de si mesmos. Algo na voz dela, não pena, não julgamento, apenas verdade, abriu uma fissura no peito de Lucas. Ele passará anos construindo muros, e ela havia encontrado uma fraqueza em 3 frases. Jante comigo, disse ele. Não. Por que não? Porque você não está pedindo um jantar. Está pedindo controle. Lucas piscou. Ela estava certa. Cada convite que ele já havia feito era um teste, uma transação, uma forma de medir sua influência. E se eu simplesmente quisesse conversar? Então estaria mentindo, disse Beatriz, mas sua expressão suavizou ligeiramente. Olha, Sr. Mendes. Lucas. Lucas, ela corrigiu. Estou aqui para consertar a imagem da sua empresa, não para ser mais uma história que as pessoas sussurram. Não estava sugerindo isso.
Sim, estava. Ela pegou sua pasta da mesa. Terei uma proposta de estratégia na sua mesa amanhã. Tente lê-la com a mente aberta. Ela estava na metade do caminho até a porta quando Lucas falou novamente. E se eu dissesse que normalmente não pergunto duas vezes? Beatriz pausou, a mão na maçaneta. Então eu diria que você deveria praticar. Faz bem ao caráter. A porta se fechou atrás dela, e Lucas ficou sozinho na sala de reuniões, sentindo algo que não havia sentido em anos, curiosidade. Nas semanas seguintes, Beatriz se tornou uma presença constante. Ela participava de reuniões, questionava decisões e recusava todas as tentativas de Lucas de encantá-la. Era irritante. Era fascinante. Ele começou a inventar desculpas para trabalhar até tarde, sabendo que ela estaria lá, debruçada sobre relatórios no escritório de vidro que o conselho lhe havia designado. Às vezes ele ficava do lado de fora observando-a trabalhar, tentando entender o que a tornava diferente de todos os outros que orbitavam seu mundo. Ela o flagrou observando numa noite, levantou os olhos do computador e ergueu uma sobrancelha. Lucas teve a decência de parecer envergonhado antes de se afastar. Na noite seguinte, ela deixou a porta do escritório aberta. Um convite, talvez, ou um desafio. Lucas aceitou como ambos. Uma noite, bem depois da meia-noite, ele bateu na porta dela. Beatriz levantou os olhos do computador sem surpresa. Deixa adivinhar, você não consegue dormir. Como você sabia? Por que está do lado de fora do meu escritório à meia-noite em vez de estar em casa? Lucas entrou sem ser convidado. Você alguma vez para de trabalhar? Você para? Touché. Ele se sentou na cadeira à frente da escrivaninha dela. Posso te perguntar algo? Beatriz fechou o computador, dando-lhe atenção total. Depende da pergunta. Por que você não tem medo de mim? Ela considerou isso, com uma expressão pensativa. Porque medo e respeito não são a mesma coisa. Você quer que as pessoas tenham medo de você porque é mais fácil do que ganhar o respeito delas. Isso não é uma resposta. Sim, é. Beatriz recostou-se na cadeira. Você não é assustador, Lucas. Você é solitário, e pessoas solitárias reagem com agressividade porque não sabem como se aproximar. As palavras atingiram como um golpe físico. Lucas havia passado anos aperfeiçoando sua armadura. E ela havia apontado cada fresta em segundos. Não sou solitário, disse ele. Mas a mentira tinha um gosto amargo. Tudo bem. Não, e não sou. Eu disse, tudo bem. Lucas passou a mão pelo cabelo, frustrado. Por que você faz isso? O quê? Concordar sem concordar. É enlouquecedor. Beatriz sorriu pela primeira vez desde que ele a havia conhecido. Ótimo. Você precisa de mais loucura na sua vida. Ficaram em silêncio por um momento, as luzes da cidade cintilando pelas janelas atrás dela. Quando você parou de ser uma pessoa e se tornou uma marca? Perguntou Beatriz suavemente. A pergunta o destruiu por dentro, porque ele sabia o momento exato. Sabia o dia em que havia decidido que sentimentos eram passivos e relacionamentos eram movimentos estratégicos. Sabia quando havia parado de ser Lucas e se tornado Lucas Mendes. Não sei. Ele mentiu. Mentiroso. Ele riu, seco e amargo. Você é implacável. Você está desviando. Lucas encontrou os olhos dela. O que você quer de mim, Beatriz? Nada, ela disse simplesmente. Não quero nada de você. Por isso você não consegue me decifrar. Ela estava certa. Cada pessoa em sua vida queria algo. Dinheiro, acesso, proximidade ao poder. Beatriz apenas queria que ele fosse melhor. E se eu quisesse algo de você? Ele perguntou. Como o quê? Ainda não sei. Beatriz se levantou, pegando seus pertences. Bom, quando descobrir, me avise. Vou para casa. Espera. Lucas se levantou também, aproximando-se.
Fique mais um pouco. Por quê? Porque não quero ficar sozinho agora. A honestidade os surpreendeu a ambos. A expressão de Beatriz se suavizou e ela pousou a bolsa. Tudo bem, se ela disse. Mas só conversamos. Eles conversaram até o amanhecer raiar sobre a cidade. Sobre tudo e sobre nada. Sobre os pais que nunca o compreenderam e a irmã que ela havia perdido cedo demais, sobre o medo disfarçado de ambição e os sonhos abandonados pela sobrevivência, sobre as pequenas cicatrizes que moldam as pessoas e as grandes feridas que aprendem a esconder. Lucas se viu contando coisas que nunca havia contado a ninguém, nem ao seu terapeuta, nem a seus amigos, nem às mulheres que haviam passado por sua vida sem deixar marca. Contou sobre o medo de ser comum, sobre construir um império e sentir-se mais vazio a cada andar acrescentado à sua torre. Beatriz ouvia sem tentar consertá-lo, sem oferecer platitudes ou soluções. Ela apenas o ouvia. De verdade. E, de alguma forma, isso era mais valioso do que qualquer outra coisa que ela poderia ter lhe dado. Você é boa nisso, disse Lucas enquanto o céu clareia do preto para o roxo e depois para o rosa. Em quê? Em fazer as pessoas se sentirem menos sozinhas. A expressão de Beatriz ficou triste. É porque sei como a solidão se parece. Você parece tão confiante, porém segura de si. Confiança e solidão não se excluem, disse Beatriz. Você pode ser bom no que faz e ainda assim voltar para um apartamento vazio. Pode ter tudo sob controle e ainda desejar que alguém se importasse o suficiente para perguntar como foi o seu dia. Como foi o seu dia? Perguntou Lucas. Beatriz sorriu, genuína e calorosa. Melhor agora. Em algum momento perto do amanhecer, a conversa parou de ser palavras e se tornou outra coisa. Um toque no ombro, uma mão sobre a outra, um momento em que o mundo do lado de fora das janelas deixou de existir. Lucas a beijou suavemente, esperando que ela se afastasse. Ela não se afastou. Isso é uma má ideia, Beatriz sussurrou contra sua boca. Provavelmente. Não faço nada casual. Eu sei. Eles se deslocaram para o sofá de couro, com a cidade despertando ao redor deles. Duas pessoas que haviam ficado sozinhas por tanto tempo que haviam esquecido como era ser vistas. A conexão entre eles era elétrica, honesta, despida de pretensão. Por uma vez, Lucas não estava performando. Estava apenas presente, vulnerável, real. A luz da manhã jorrava pelas janelas do chão ao teto quando Beatriz finalmente se afastou. Seu cabelo emaranhado, o terno amassado, os olhos fixos nos dele com uma intensidade que apertava seu peito. Quero algo real, Lucas, se ela disse em voz baixa. Casamento um dia. Um filho que nos conheça a ambos. Sem jogos, sem transações. Real. A boca de Lucas se abriu. Mas as palavras que saíram não eram suas. Eram a voz de cada medo com que ele havia se protegido. Você está confundindo intimidade com posse. A boca dele se abriu. Mas o homem errado respondeu. As mãos de Beatriz pararam sobre seu peito. O calor entre eles se transformou em gelo tão rapidamente que Lucas conseguia senti-lo se cristalizando no ar. O que você disse? A voz dela era pausada, perigosamente calma. O cérebro de Lucas gritava para que ele parasse, desfizesse aquilo, dissesse qualquer outra coisa. Mas seu orgulho, aquele orgulho ferido e cruel, já havia assumido o controle. Sou Lucas Mendes, disse ele, cada palavra um prego em seu próprio caixão. Você é alguém que trabalha no meu prédio. O silêncio que se seguiu não era vazio. Estava cheio de cada possibilidade morrendo em tempo real. Beatriz se levantou com uma graça que tornou o momento ainda pior. Ela não se apressou, não jogou coisas pela sala. Apenas começou a se recompor com precisão metódica, sabotoando a blusa, ajeitando a saia, alisando o cabelo que as mãos dele haviam despenteado minutos antes. Beatriz, Lucas começou, com a voz rachando no nome dela. Não, se ela ergueu uma mão, ainda sem olhar para ele. Não tente suavizar isso agora. Eu não quis dizer. Sim, quis.
Ela finalmente encontrou seus olhos, e Lucas desejou que ela não tivesse feito isso. A dor ali era breve, um relâmpago antes da tempestade. O que a substituiu foi pior. Nada. Vazio absoluto. Você quis dizer cada palavra. É isso que você é quando está com medo. Não estou com medo. Ela riu, seco e amargo. Está apavorado. Alguém acabou de lhe oferecer algo real e você reagiu como um animal acuado. Não estou. Para. A voz de Beatriz cortou seus protestos. Não me interessa mais assistir você mentir para si mesmo. Lucas se levantou, estendendo a mão para ela. Me deixe explicar. Beatriz recuou, colocando a mesa entre eles. Não há nada a explicar. Eu não estava confusa. Lucas, você está. Ela pegou a bolsa, o computador, o copo de café de papelão de horas atrás, quando o mundo ainda era diferente. Cada movimento era deliberado, definitivo. Para onde você vai? Para longe daqui. Para longe de você. Beatriz, por favor. Eu te disse que queria algo real, se ela disse, com a mão na maçaneta. E você me disse que eu não valia isso. Mensagem recebida. Não foi isso que eu disse. Foi exatamente isso que você disse. Ela abriu a porta, pausou sem se virar. Espero que o que quer que você esteja protegendo nessa fortaleza sua valha a pena, porque parece bastante solitário de onde estou. A porta se fechou com um clique suave que ecoou mais alto do que uma batida jamais poderia. Lucas ficou no centro da sala, rodeado pelas evidências do que havia acabado de acontecer. As almofadas amassadas do sofá, os copos de café vazios, o perfume persistente dela. Ele esperou que o alívio viesse, pela satisfação de ter mantido o controle, de ter se protegido, de ter vencido qualquer jogo tortuoso que sua mente o havia convencido de que estavam jogando. Nada veio. Apenas uma dor oca no peito que se parecia, suspeitosamente, com perda. Ele pegou o celular, digitou uma mensagem. Podemos conversar? Ficou olhando para ela por 5 minutos antes de apagá-la sem enviar. Ela havia lhe dito exatamente quem era e o que queria. Ele lhe havia dito exatamente o que pensava de ambos. O que mais havia a dizer? Os dias seguintes pareciam errados. Lucas não conseguia nomear isso, não conseguia consertar, não conseguia codificar sua saída. Sabia apenas que cada sala parecia mais vazia, cada conversa mais exaustiva, cada momento mais oco. Sua assistente percebeu primeiro. Está bem? Você está distraído. Estou bem, disse Lucas, olhando para a tela do computador sem enxergar nada. É que você está nesta reunião há 20 minutos e não disse uma palavra. Lucas ergueu os olhos, percebendo com um sobressalto que havia 6 pessoas ao redor da mesa de reuniões, todas olhando para ele com preocupação. Desculpem, disse ele, levantando-se abruptamente. Surgiu algo. Remarquem. Ele os deixou olhando para ele, a confusão se espalhando pela sala. Em seu escritório, Lucas abriu o sistema de segurança. Disse a si mesmo que estava verificando protocolos, conferindo registros de acesso, fazendo seu trabalho, mas seus dedos navegaram para as câmeras que cobriam o escritório de Beatriz com a precisão da memória muscular. A mesa dela estava vazia. Sem computador, sem arquivos, sem copos de café. Apenas madeira nua e uma cadeira desocupada. O peito de Lucas se contraiu. Sua assistente apareceu na porta. Senhor, a carta de demissão da doutora Novaes chegou esta manhã. Ela está solicitando dispensa imediata do contrato. Que motivo ela deu? Circunstâncias pessoais que exigem mudança de cidade. Mudança para onde? Ela não especificou. Lucas leu a carta 17 vezes. Era profissional, breve, completamente desprovida de emoção. Não dizia nada e tudo ao mesmo tempo. Ele a aprovou imediatamente, porque forçá-la a ficar seria outra forma de crueldade, e ele já havia infligido crueldade suficiente. Semanas se converteram em meses. Lucas se jogou no trabalho com uma ferocidade que impressionava até seus colegas mais ambiciosos.
Adquiriu empresas, lançou iniciativas, expandiu territórios. Seu patrimônio subiu, sua influência se alastrou, seu império cresceu, e ele não sentiu nada. Tarde da noite, sozinho em sua cobertura, ele se via pegando o celular para mandar mensagem a ela, antes de lembrar que ela havia bloqueado seu número. Ele via uma mulher de cabelos escuros do outro lado de um restaurante, e seu coração dava um salto antes de perceber que não era ela. Seus amigos, os poucos que tinha, pararam de convidá-lo para encontros, não porque ele fosse difícil, mas porque sua presença era como um buraco negro, sugando a energia de cada ambiente. Você está diferente, disse um deles após um jantar particularmente silencioso. Desde que aquela consultora foi embora. Sou o mesmo, se insistiu Lucas. Não é. Você costumava ser arrogante. Agora está apenas vazio. Lucas queria rebater, mas as palavras não vieram, porque era verdade. Havia passado anos construindo muros para se proteger, e agora estava preso dentro deles, assistindo a vida acontecer através de um vidro à prova de balas. Numa noite, seu chefe de segurança mencionou casualmente que Beatriz havia sido vista num evento de caridade do outro lado do país. Ela havia aberto sua própria empresa. Estava prosperando. Lucas puxou fotos do evento no tablet. Lá estava ela, rindo com clientes, cumprimentando patrocinadores, parecendo exatamente como alguém que havia seguido em frente. Ele deu zoom em seu sorriso. Chegava aos olhos. Ela parecia feliz. Ele parecia um fantasma. Naquela noite, Lucas ficou à janela até as luzes da cidade ficarem desfocadas. Ele não chorou. Havia esquecido como. Apenas ficou ali, entorpecido, perguntando-se quando havia parado de ser humano e começado a ser essa casca vazia usando roupas caras. 3 meses após Beatriz ter saído de sua vida, Lucas se sentou sozinho na sala de reuniões onde eles haviam se conhecido pela primeira vez. A mesa de Nogueira brilhava à luz da tarde. As cadeiras de couro estavam vazias. As janelas davam para uma cidade cheia de pessoas que nunca saberiam seu nome e não se importariam se soubessem. Ele puxou imagens antigas de segurança no tablet, observou Beatriz caminhar pelo saguão até o elevador, pelo corredor, até seu escritório, assistiu a ela partir pela última vez, com a postura ereta, a dignidade intacta. Ele não assistiu de novo. Uma vez foi suficiente para compreender que havia destruído algo insubstituível. Lucas fechou o tablet e ficou sentado no escuro, rodeado por tudo que havia construído e nada que importava. Do outro lado do país, Beatriz Novaes encarava 2 linhas cor-de-rosa num teste, com a mão tremendo, não de medo, mas de determinação. Ela escolheu a verdade que a assustava menos. Criar um filho sozinha era mais fácil do que criá-lo com um covarde. Beatriz estava sentada no chão do banheiro do seu novo apartamento, com as costas apoiadas no azulejo frio, o teste ainda na mão. O sol se punha pela pequena janela acima da pia, tingindo tudo em tons âmbar e dourado. Ela não estava chorando. Isso a surpreendeu. Ela havia esperado lágrimas, pânico, aquela sensação avassaladora de estar presa que cada filme e série prometia. Em vez disso, sentia-se estranhamente calma. Centrada, até. Um filho. O filho dele. O filho deles. Não. O seu filho. A distinção importava. Beatriz havia passado semanas após sair do escritório de Lucas esperando que o arrependimento a encontrasse, esperando que questionasse sua decisão de se afastar de um homem que claramente precisava dela mais do que jamais admitiria. Esperando que o peso do amor a arrastasse de volta. Nunca veio. Porque o que havia sentido por Lucas não era amor, ainda não. Era potencial, possibilidade, o fantasma do que poderiam ter sido se ele tivesse sido mais corajoso. Mas ele não era corajoso, e ela não estava interessada em criar 2 crianças. Beatriz se levantou, encarando seu reflexo no espelho. Parecia a mesma. Mesmos olhos escuros, mesmas maçãs do rosto afiadas, mesma mulher que havia saído de um escritório de cobertura com a dignidade intacta. Mas algo estava diferente agora. Algo fundamental havia mudado. Ela ia ser mãe de alguém.
O pensamento a aterrorizava e a empolgava em igual medida. Nas semanas seguintes, Beatriz construiu uma fortaleza própria, não feita de dinheiro ou poder, mas de decisões. Não contou a ninguém sobre Lucas, não indicou o pai nos formulários médicos preliminares, criou uma história tão simples que era quase verdade. Ela havia querido um filho, escolhido tê-lo, e estava fazendo isso sozinha. As pessoas faziam perguntas com os olhos mais do que com a boca. Beatriz respondia com um sorriso que não convidava perguntas adicionais. Sua médica, uma mulher gentil com mechas grisalhas no cabelo, perguntou delicadamente durante a primeira consulta. O pai está envolvido? Não, disse Beatriz. E não estará. A médica assentiu, fez uma anotação, seguiu em frente. Sem julgamento, sem pena, apenas aceitação. Beatriz foi grata pela simplicidade disso. Ela se jogou na preparação com a mesma intensidade que havia aplicado a salvar empresas falidas, leu cada livro, fez cada curso, entrou em grupos online onde outras mulheres compartilhavam seus medos e vitórias na linguagem crua da experiência. À noite, ela sentava no quarto de bebê que estava montando aos poucos, um cômodo que havia sido um depósito em sua vida anterior, se conversava com o filho que crescia dentro dela. Seu nome é Aurora, se ela sussurrava, com a mão na barriga. Como a luz antes da escuridão. Como a cor da esperança. Você vai ser muito amada, minha filha. Muito desejada. Nunca vai precisar implorar pela atenção de ninguém, nem se perguntar se vale o tempo de alguém. A promessa parecia sagrada, inabalável. Enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância, Lucas Mendes estava se tornando um fantasma em sua própria vida. Seus colegas perceberam a mudança primeiro. O Vita afiado embotou. A presença imponente se desfez. Ele ainda conduzia reuniões, fechava negócios, tomava decisões que movimentavam mercados. Mas fazia tudo mecanicamente, como uma máquina executando código sem entender o porquê. Você precisa de férias, sugeriu sua assistente após encontrá-lo dormindo na mesa pela terceira vez naquele mês. Estou bem, disse Lucas, embora as sombras sob seus olhos sugerissem o contrário. Quando foi a última vez que comeu algo que não foi entregue? Lucas não se lembrava. Comida havia se tornado combustível, nada mais. Tudo tinha gosto de papelão de qualquer jeito. Ele começou a evitar situações sociais inteiramente, recusando convites para galas, arrecadações de fundos, o tipo de evento que antes usava para expandir sua rede. A simples ideia de conversa fiada, de fingir interesse em pessoas de quem não ligava, o esgotava. Sua cobertura, outrora uma vitrine de design minimalista e vistas imponentes, tornou-se um mausoléu. Lucas ficava às janelas por horas, observando as luzes da cidade piscarem lá embaixo, sem sentir nada. Uma noite, seu celular tocou. Um amigo antigo, alguém de antes de ele ter se tornado Lucas Mendes, de quando era apenas Lucas tentando sobreviver. Ei, cara, estamos nos reunindo no fim de semana que vem. Você devia aparecer. Não posso, Lucas disse automaticamente. Você sempre diz isso. Estou ocupado. Você está sempre ocupado. Uma pausa. Olha, não sei o que aconteceu, mas você está desaparecendo. E não quero dizer das festas. Quero dizer de tudo. De você mesmo. Lucas quis rebater, mas as palavras não vieram, porque era verdade. Ele estava desaparecendo. Havia meses, sumindo a cada convite recusado, a cada vitória vazia, a cada noite oca. Estou bem, se ele finalmente conseguiu dizer. Não, você não está. Mas não posso te obrigar a admitir. Me liga se precisar conversar. Tá bom. Lucas nunca ligou. Passou, no entanto, horas encarando nada, sentado em salas vazias, existindo sem viver. Seu conselho percebeu o declínio, convocou reuniões sem ele, começou a tomar decisões que antes exigiriam sua aprovação. Lucas deixou acontecer. O que importava? Tarde da noite, sozinho em seu escritório, Lucas abriu o computador e digitou o nome de Beatriz num buscador.
Encontrou o site da nova empresa dela, leu sua biografia, olhou fotos dela discursando em conferências, consultando clientes, construindo a vida que merecia. Ela parecia feliz, bem-sucedida, livre. Lucas fechou o computador e colocou a cabeça nas mãos. Do outro lado do país, Beatriz deu à luz a Aurora numa manhã de terça-feira. Houve complicações, nada que colocasse a vida em risco, mas o suficiente para tornar tudo mais difícil, mais longo, mais doloroso do que os livros haviam prometido. Beatriz trabalhou em parto por 16 horas sozinha, exceto pelas enfermeiras que se revezavam com eficiência gentil. Quando finalmente puseram Aurora sobre seu peito, pequena enrugada e chorando, Beatriz sentiu algo dentro dela se abrir, não dolorosamente, mas lindamente. Oi, minha filha, ela sussurrou, chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto sem restrição. Oi, meu amor. Estava te esperando. Os choros de Aurora suavizaram, seus olhos, desenfocados mas buscando, pareciam encontrar o rosto de Beatriz. Beatriz riu entre as lágrimas, pressionando os lábios na testa de Aurora. Você nunca vai precisar implorar por amor, Beatriz prometeu. As palavras sagradas e ferozes. Nunca. Você é desejada. Você é escolhida. Você é minha. Uma enfermeira sorriu do canto, enxugando os próprios olhos. Ela é linda. É perfeita, Beatriz corrigiu. Mais tarde, quando o quarto estava quieto e Aurora dormia no berço plástico ao lado da cama do hospital, Beatriz tirou uma foto, apenas uma. A mãozinha de Aurora enrolada no dedo de Beatriz. Ela pensou em mandar. Pensou em digitar uma mensagem. Você tem uma filha. O nome dela é Aurora. Ela é perfeita, e nunca saberá que você me magoou. Em vez disso, Beatriz apagou a foto, segurou a filha mais perto, e prometeu a si mesma que a história de Aurora nunca incluiria um pai que precisasse ser convencido de que ela valia a pena ser amada. Algumas verdades eram importantes demais para serem diluídas com complicações. Beatriz Novaes havia feito sua escolha, e passaria o resto da vida garantindo que Aurora nunca se arrependesse dela. Os anos não curam. Apenas dão às feridas tempo para se instalarem como arquitetura. Aurora aprendeu a andar no pequeno apartamento que Beatriz havia transformado em lar. Ela deu seus primeiros passos entre a mesa de centro e o sofá, com os braços estendidos, o rosto iluminado de triunfo quando Beatriz a pegou. É isso aí, minha filha. Beatriz riu, acolhendo Aurora nos braços e girando-a no ar. Você é imparável. Aurora gritou de prazer, o som puro e luminoso, e Beatriz sentiu aquela onda familiar de amor feroz que ainda a surpreendia às vezes. A vida tinha um ritmo agora. Rotinas matinais e sonecas da tarde e histórias antes de dormir. Beatriz havia construído uma prática de consultoria do zero, trabalhando de casa enquanto Aurora brincava por perto, aprendendo a equilibrar planilhas e lanche com a graça da necessidade. Amigos surgiram de lugares inesperados. Outras mães no Parque das Nações. Vizinhos que viraram família. Uma comunidade que se envolvia ao redor de Beatriz e Aurora como braços protetores. Rafael Silveira, um homem gentil e imponente que havia feito fortuna em energia renovável, tornou-se um improvável mentor. Ele havia contratado Beatriz para consultoria numa crise de reputação, ficado por sua perspicácia, e permanecido porque via nela algo que lhe recordava sua falecida esposa. Força temperada com graça. Você está fazendo um trabalho incrível, disse Rafael numa tarde, observando a Aurora empilhar blocos com intensa concentração. Alguns dias não tenho tanta certeza, Beatriz admitiu. É assim que você sabe que está fazendo certo, Rafael sorriu. Os que acham que têm todas as respostas são os que devem preocupar. Beatriz apreciava a presença de Rafael em suas vidas. Ele era sólido, gentil, genuinamente interessado no desenvolvimento de Aurora sem nenhuma agenda além da amizade. Mandava presentes cuidadosos de aniversário, aparecia em apresentações da pré-escola, oferecia conselhos quando pedido, e silêncio quando necessário. Aurora, por sua parte, estava se tornando uma força da natureza, teimosa, curiosa, ferozmente independente num momento e grudenta no outro.
Ela tinha os olhos de Beatriz, mas a estrutura óssea de outra pessoa, o queixo forte, a forma como a testa franzisse quando se concentrava. Beatriz tentava não ver Lucas no rosto da filha. Conseguia na maioria das vezes. Mamãe, sem papai? Aurora perguntou certa manhã enquanto Beatriz trançava seu cabelo. Com quase 3 anos, suas frases eram simples e diretas. As mãos de Beatriz pararam por apenas um segundo antes de continuarem o padrão familiar. Algumas famílias têm mamãe e papai, algumas têm um só, algumas têm mais. Nós temos a gente. É bom. Você é a melhor mamãe. Beatriz beijou o topo de sua cabeça, piscando para conter as lágrimas. E você é a melhor Aurora. A conversa não voltou a surgir. Aurora estava satisfeita com o mundo delas. Pequeno, mais cheio. Simples, mais rico. Enquanto isso, Lucas Mendes estava colapsando para dentro como uma estrela moribunda. Seu império continuava a se expandir, mas ele havia se tornado um figurante em sua própria empresa. Membros do conselho tomavam decisões. Executivos gerenciavam divisões. Lucas assinava papéis e comparecia a reuniões onde sua presença era necessária, mas sua contribuição era opcional. Ninguém sabia o que fazer com ele. Ele não é o mesmo, disse seu CFO durante uma conversa privada com o conselho. Faz anos assim. Ele não está tomando decisões ruins. Simplesmente não está tomando decisão nenhuma. Devemos nos preocupar? Alguém perguntou. Não sei. Ele ainda aparece, ainda assina tudo. Está apenas ausente. Ausente era a palavra certa. Lucas atravessava seus dias como um fantasma assombrando a própria vida. Acordava na mesma cobertura, usava as mesmas roupas caras, dirigia o mesmo carro de luxo. Mas nada parecia real. As festas pararam de convidá-lo após ele ter comparecido a uma, ficado parado num canto por 2 horas sem falar com ninguém, e saído sem se despedir. As mulheres que antes o cortejavam desistiram após ele recusar avanços com educado desinteresse. Os amigos que havia acumulado por ambição gradualmente pararam de ligar. Lucas deixou tudo escorregar. Qual era o sentido de fingir? Tarde da noite, ficava às janelas e se perguntava o que Beatriz estava fazendo. Se ela alguma vez pensava nele. Se havia encontrado alguém digno do amor que lhe havia oferecido. A dúvida o consumia, mas não o suficiente para fazê-lo agir. Por que o que diria, afinal? Desculpa ter destruído a melhor coisa da minha vida. Desculpa ter sido covarde demais para reconhecer o que você me oferecia. Desculpa parecia insuficiente para a magnitude de seu fracasso. Então Lucas não disse nada, não fez nada, tornou-se nada. Sua assistente, leal apesar de tudo, tentava ocasionalmente puxá-lo de volta. Tem uma cúpula no próximo mês, nível nacional. Você foi convidado a discursar. Recuse. Seria bom para a empresa. Que vá outra pessoa. Pediram especificamente você. Eles vão sobreviver à decepção. Mas a assistente era persistente. Trouxe o assunto de volta uma semana depois. Os organizadores da cúpula ligaram de novo. Realmente querem você lá. Beatriz Novaes está discursando. A cabeça de Lucas se ergueu de um golpe. O quê? Beatriz Novaes. Ela vai fazer uma palestra de abertura sobre liderança ética. Achei que você pudesse querer aceitar o convite. Lucas disse, com a voz rouca por desuso. A assistente piscou, surpresa. A sério? Sim. O que for preciso, estarei lá. Pela primeira vez em anos, Lucas sentiu algo além do entorpecimento. Não era esperança. A esperança exigia otimismo demais. Era mais como temor e antecipação torcidos juntos, apertando seu peito e fazendo suas mãos tremerem. Ele não tinha plano, nenhuma ideia do que diria se a visse, nenhuma ilusão de que ela quisesse lhe falar, mas estaria lá de qualquer forma, porque a alternativa, passar o resto da vida se perguntando, era finalmente pior do que o medo de encará-la. Beatriz recebeu o convite para a cúpula com sentimentos mistos.
Parte dela queria recusar, evitar qualquer possibilidade de se deparar com Lucas, mas a parte maior, aquela que havia construído uma vida, uma empresa, um futuro, recusava-se a deixar o medo ditar suas escolhas. Eu merecia esta plataforma, se ela disse a Rafael durante um café. Não vou me esconder. Ótimo, disse Rafael. Mas se precisar de apoio, fico feliz em ir. Seria muito útil, na verdade. Aurora precisaria de um rosto familiar se eu estiver ocupada com o networking. Rafael sorriu. Seria uma honra. Na noite anterior à cúpula, Beatriz colocou Aurora para dormir no apartamento. Rafael os levaria de manhã. Ele havia insistido que seria mais fácil do que viajar de avião com uma criança pequena, e Beatriz aceitara com gratidão. Dia importante, mamãe? Aurora perguntou sonolenta, as palavras ainda ligeiramente emboladas. Isso mesmo, meu bem. Rafael vai vir. Ai. Ele vai me levar? Isso. Ele vai te levar ao aquário enquanto a mamãe trabalha. Aurora bocejou, já adormecendo. Amo você, mamãe. Amo você mais, meu bem. Beatriz ficou ao lado da cama bem depois de Aurora adormecer, observando o peito da filha subir e descer, sentindo o peso do que o dia seguinte poderia trazer. Ela não sabia que Lucas estaria lá. Não tinha motivo para suspeitar que seus caminhos se cruzariam. Mas em algum lugar fundo em seu peito, sob a armadura que havia construído, uma parte dela se perguntava se estava pronta para vê-lo de novo, e se reconheceria o homem que havia partido seu coração, ou se ele se tornará alguém completamente diferente. Beatriz adormeceu com a pergunta sem resposta, sem saber que o dia seguinte destruiria a paz cuidadosa que havia construído e a forçaria a confrontar a única verdade que havia estado evitando. Algumas feridas não curam. Apenas esperam pelo momento certo para se reabrir. O destino não é poético. É apenas o mau planejamento encontrando um péssimo momento. A manhã começou com chuva. Não o tipo gentil, mas as rajadas furiosas que transformavam rodovias em rios e tornavam a visibilidade um luxo. Rafael dirigia com cuidado, as mãos firmes no volante, enquanto Beatriz sentada no banco do passageiro revisava suas anotações para a palestra pela terceira vez. Você vai ser brilhante, disse Rafael, lançando-lhe um olhar. Você conhece esse material de dentro para fora. Sei. Só quero que tudo seja perfeito. No banco de trás, Aurora já estava dormindo, a cabeça tombada para um lado, abraçada ao elefante de pelúcia sem o qual não conseguia dormir. Beatriz se virou para verificá-la, sentiu aquela onda familiar de amor protetor. Ela está bem, Rafael disse gentilmente. Relaxa. Não consigo. E se algo der errado? E se o serviço de Shildkari da cúpula não for bom? E se ela ficar com medo e eu não estiver lá? Então eu estarei lá, Rafael a lembrou. É para isso que você me pediu para vir, lembra? Beatriz conseguiu sorrir. Obrigada por tudo isso. Por dirigir até aqui, por ajudar com Aurora, por ser um amigo. Amigo, Rafael completou. É exatamente o que quero ser. Sem pressão, sem expectativas. Só alguém que aparece. A chuva havia parado quando chegaram ao local da cúpula, mas o céu permanecia cinza e ameaçador. Rafael estacionou, ajudou Beatriz a descarregar as malas, e então pegou Aurora ainda dormindo com destreza natural. Vou deixá-la acomodada na sala de Shildkari, se ele disse. Você vai se credenciar e se preparar para o seu momento. Beatriz os observou caminhar em direção à entrada, Rafael com a pequena figura de Aurora aninhada em seu ombro, e sentiu gratidão pela família que havia escolhido. Por dentro, o local da cúpula fervilhava com o tipo de energia que vinha de reunir pessoas poderosas numa sala e dizer-lhes para fazer networking. Beatriz encontrou a mesa de credenciamento, pegou seu crachá de palestrante, e foi para os bastidores. Você entra em 20 minutos, disse uma assistente de produção, entregando-lhe uma garrafa de água. Microfone sem fio, sem púlpito. Você terá todo o palco. Perfeito.
Beatriz encontrou um canto tranquilo para se centrar, respirou fundo, revisou suas falas de abertura, lembrou a si mesma de que havia merecido aquele momento através de anos de trabalho duro, e que nenhum fantasma do passado poderia tirá-lo dela. Quando chamaram seu nome, ela subiu naquele palco como se fosse dono dele. As luzes eram fortes o suficiente para que ela não conseguisse ver rostos individuais no público. Apenas silhuetas, sombras, a vaga impressão de centenas de pessoas assistindo. Melhor assim, menos pressão. Ela começou a falar e em 30 segundos o nervosismo se dissolveu. Esse era o seu elemento. Era isso que havia construído em sua segunda vida, se ensinar as pessoas a liderarem com integridade, a equilibrarem poder e humanidade, a enxergarem as consequências antes que se tornassem catástrofes. Responsabilidade não é fraqueza, disse Beatriz, sua voz ecoando pelo auditório. É o alicerce da confiança. E confiança é a única moeda que realmente importa. Você pode comprar lealdade, pode exigir obediência, mas não pode adquirir confiança genuína. Ela precisa ser conquistada através de consistência, honestidade e disposição para admitir quando se erra. O público estava engajado, inclinado para a frente, alguns tomando notas. Beatriz encontrou seu ritmo, percorrendo seus pontos com a facilidade de quem praticou muito. A diferença entre poder e integridade, se ela continuou, se é o que você faz quando ninguém está olhando. Quando não há conselho a impressionar, acionistas a satisfazer, câmeras registrando seus atos. É aí que seu verdadeiro caráter se mostra. E é isso que as pessoas lembram. No fundo da sala, Lucas Mendes estava imóvel, seu mundo inteiro se estreitando à mulher no palco. Ela parecia diferente, mais forte, de alguma forma, mais sólida. A incerteza que havia vislumbrado nas conversas tardias havia sumido, substituída pelo tipo de confiança que vem de sobreviver a algo difícil e sair do outro lado intacto. Havia cometido um erro terrível em vir. A certeza o atingiu como um golpe físico. No que estava pensando? Que ela o veria e tudo de alguma forma ficaria bem. Lucas se levantou, pretendendo sair antes que ela o visse, mas o movimento chamou a atenção. As pessoas se viraram, cochicharam. Alguém perto dele disse: "Daquele não é Lucas Mendes." Ele se sentou de novo, preso pela própria reputação. Beatriz terminou sua palestra com aplausos entusiasmados. Ela sorriu, acenou, saiu pelo lado esquerdo do palco, sentindo a euforia habitual pós-palestra de um trabalho bem feito. Rafael a encontrou nos bastidores, radiante. Você foi fenomenal. O moderador quer saber se você está disponível para o painel de encerramento amanhã. Sério? Que maravilha! Beatriz pousou suas anotações, tomou um longo gole de água. Onde está a Aurora? Na sala de Shildkari. Ela fez uma amiguinha. Estão construindo algo elaborado com blocos. Perfeito. Me dá 10 minutos para me recuperar e vou buscá-la. Toma o seu tempo. Vou pegar algo para você comer na recepção. Beatriz assentiu com gratidão. Rafael saiu e ela ficou sozinha no quarto silencioso, deixando a adrenalina se dissipar. O salão de recepção era um caos. Centenas de pessoas misturando-se, bebendo, fazendo networking com a determinação agressiva de profissionais que mediam sucesso em cartões de visita trocados. Lucas se movia pela multidão como um tubarão nas águas, mantendo-se na periferia, vasculhando rostos em busca daquele que tanto precisava e temia encontrar. Então ele a avistou. Beatriz estava perto das janelas, rindo de algo que Rafael Silveira havia dito, completamente à vontade. Ela parecia feliz. Genuína, radiantemente feliz. O peito de Lucas se contraiu. Ela havia seguido em frente, construído uma vida, encontrado alguém melhor. Rafael Silveira. Claro. Lucas o conhecia por reputação. Bilionário self-made, filantropo, o tipo de homem que ganhava dinheiro e o usava para tornar o mundo melhor. Tudo que Lucas não era. O ciúme, agudo e irracional, cortou o entorpecimento de Lucas.
Ele estava na metade do caminho pela sala antes de perceber que estava se movendo, atraído por ela como a gravidade, incapaz de parar, mesmo que cada parte lógica de seu cérebro gritasse que isso era uma ideia terrível. Beatriz o viu no mesmo momento em que ele chegou até ela. O sorriso desapareceu de seu rosto, não lentamente, instantaneamente, como se alguém houvesse virado um interruptor. Rafael percebeu a mudança em sua expressão, seguiu seu olhar, viu Lucas se aproximando. Beatriz, disse Rafael em voz baixa, seu corpo se posicionando protegidamente. Está tudo bem, disse Beatriz, embora sua voz estivesse tensa. Consigo lidar com isso. Lucas parou a uma distância respeitosa, de repente ciente de que não tinha plano, nenhum discurso preparado, nenhuma ideia do que dizer. Oi, Beatriz. Sua expressão era indecifrável. Lucas. Rafael olhou para os dois, compreendendo aos poucos. É você. Rafael, está bem, disse Beatriz. Estou aqui se precisar de mim, disse Rafael, com um tom que deixava claro que era tanto uma declaração quanto uma ameaça. Quando ficaram a sós, tão a sós quanto se podia estar numa sala cheia de pessoas, Lucas tentou formar palavras. Falhou. Tentou de novo. Você estava incrível lá em cima. Obrigada. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido por tudo o que não havia sido dito. Não sabia que você estaria aqui, Lucas conseguiu dizer. Por que saberia? Ponto justo. Ainda assim, fico feliz de ter vindo. Fica? Não era uma pergunta, era um desafio. A compostura cuidadosamente construída de Lucas rachou. Pensei em você todos os dias nos últimos anos. Deve ser exaustivo para você, disse Beatriz secamente. É. Ótimo. A palavra o atingiu como uma bofetada, merecida, mas dolorosa. Beatriz, eu. Uma agitação perto da entrada os interrompeu. Uma voz infantil, alta e angustiada, chamando por alguém. O som cortou a conversa como uma faca. A postura de Beatriz mudou instantaneamente. Aurora. Ela se moveu em direção ao som, Lucas esquecido. Ele a seguiu automaticamente, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Uma menina pequena estava perto da entrada, lágrimas escorrendo pelo rosto, olhando freneticamente pela sala cheia. Ela usava um vestido amarelo e tinha o cabelo preso em 2 rabos de cavalo bagunçados que estavam se desfazendo. Não podia ter mais de 3 anos. Mamãe, a menina chorava, a voz partida de angústia genuína. Estou aqui, meu bem. Estou aqui, disse Beatriz, descendo rapidamente e colhendo a criança nos braços com naturalidade. O que aconteceu? Uma jovem mulher perturbada se apressou, cheia de desculpas. Sinto muito. Ela simplesmente saiu correndo quando eu estava ajudando outra criança. A sala de Shudkari fica bem ao lado desta entrada, e ela deve ter ouvido a barulhada, e ela é rápida. Tentei alcançá-la. Está tudo bem, disse Beatriz, embora seu tom sugerisse que não estava nada bem. Ela voltou a atenção para a criança. Aurora, meu bem, você não pode sair assim. Assustou a mamãe. Queria você, Aurora soluçou no ombro de Beatriz. As palavras simples mais claras. Saudade. Eu sei, meu bem. Mas você precisa ficar onde a mamãe consiga te encontrar. Tá bom. Beatriz embalava Aurora gentilmente, murmurando conforto, completamente focada em acalmar a filha. O barulho da recepção se tornou ruído de fundo. Lucas ficou imóvel a menos de 1 metro, observando a cena se desenrolar, seu cérebro lutando para processar o que seus olhos estavam vendo. A criança, essa menininha nos braços de Beatriz, com cachos escuros e pele clara, quando finalmente virou o rosto banhado em lágrimas para longe do ombro de Beatriz, enxugando os olhos com punhos pequenos, Lucas viu seus próprios olhos de volta para ele. Sua taça de champanhe escorregou da mão, atingindo o chão com um estilhaço que fez várias pessoas se virarem para olhar. Mas Lucas não percebeu. Não conseguia perceber, porque o mundo havia acabado de tombar de lado e ele não conseguia encontrar equilíbrio. Aquela era sua filha. Sua filha.
Beatriz havia tido uma filha e ela era dele. A matemática era simples, brutal, inegável. O timing, as feições, a forma como a expressão da menininha mudou de angústia para curiosidade. Estava tudo ali, escrito em genética e tempo. Beatriz olhou para cima, viu o rosto de Lucas, viu o reconhecimento florescendo ali, e sua expressão se endureceu instantaneamente. Não, Beatriz disse em voz baixa, feroz. Não. Mas Lucas não conseguia parar de olhar, não conseguia respirar, não conseguia processar nada exceto a realidade avassaladora caindo sobre ele em ondas. Ele tinha uma filha e havia perdido tudo. A matemática é absoluta. O DNA é absoluto. O resto é apenas terror. Beatriz ouviu o copo se estilhaçar, olhou para cima e viu Lucas encarando Aurora com uma expressão que nunca havia visto em seu rosto antes. Choque misturado a algo que parecia luto misturado a algo mais. Não, disse Beatriz em voz baixa, feroz. Não. Mas Lucas não estava ouvindo. Ele se aproximou, os olhos fixos no rosto de Aurora com uma intensidade que fez os instintos protetores de Beatriz se acenderem, quentes e afiados. Aurora, sentindo a atenção, olhou para o estranho que se aproximava. Suas lágrimas haviam parado, substituídas por curiosidade tingida de cautela. Ela se apertou mais a Beatriz, mas não escondeu o rosto. Beatriz, a voz de Lucas saiu quase em sussurro. Quantos anos ela tem? Não é da sua conta. Quantos anos? A mandíbula de Beatriz travou. Ao redor deles, as pessoas começavam a notar a tensão, o copo quebrado, a forma como Rafael Silveira se movia rapidamente pela multidão em direção a eles. Ela é minha, disse Beatriz, sua voz baixa e perigosa. É tudo o que você precisa saber. Mas o olhar de Lucas já havia feito a matemática, já estava contando de trás para frente, do momento em que Beatriz saiu de seu escritório até a criança em seus braços, cujos olhos eram idênticos aos seus. Ela também é minha, se ele disse, a percepção caindo sobre ele em ondas. Beatriz, ela é, e ela é minha filha. É minha filha, Beatriz interrompeu, apertando Aurora com força. Aurora se mexeu, desconfortável com a tensão. Mamãe. Sua voz era pequena, incerta. Está tudo bem, meu bem. Vamos embora. Beatriz se virou para a saída, mas Lucas estendeu a mão, tocou seu ombro. Gentil, desesperado. Beatriz se esquivou tão violentamente que várias pessoas ao redor arregalaram os olhos. Não me toque, ela sibilou. Rafael chegou então, inserindo-se imediatamente entre Lucas e Beatriz. Acho que você deveria recuar. Preciso falar com ela, disse Lucas, sem tirar os olhos do rosto de Beatriz. Ela deixou claro que não quer falar com você. Rafael, eu. Você a ouviu. A voz de Rafael era calma, mas inabalável. Recue. Lucas finalmente olhou para Rafael, e algo em sua expressão deve ter revelado a profundidade de seu desespero, porque o rosto de Rafael suavizou ligeiramente com algo que poderia ser pena. Por favor, disse Lucas, a palavra rachando. Por favor, me deixem apenas. A resposta é não, disse Beatriz de trás de Rafael. O que quer que você ache que tem direito, não tem. Você fez sua escolha há anos. Eu não sabia. Você não quis saber. A voz de Beatriz subiu o suficiente para que as pessoas próximas parassem de fingir não estar ouvindo. Você deixou muito claro que eu não era nada para você. Que o que compartilhamos não significava nada, que eu não significava nada. Não é verdade. É exatamente a verdade. Lágrimas corriam pelo rosto de Beatriz agora, e Aurora estava começando a chorar de novo, assustada com a angústia da mãe. Você me olhou na manhã após a noite mais honesta da minha vida e me disse que eu era apenas alguém que trabalhava no seu prédio. Então me perdoe se decidi proteger minha filha de ouvir essas palavras algum dia. As palavras atingiram Lucas como golpes físicos. Ao redor deles, a recepção havia emudecido, todo mundo assistindo abertamente agora. Beatriz, por favor. A voz de Lucas se partiu completamente. Por favor, eu preciso.
Você não precisa de nada de mim. Beatriz ajustou o abraço em Aurora, que havia escondido o rosto no pescoço da mãe, chorando baixinho. Você abriu mão de qualquer direito a precisar de algo de mim no momento em que me fez sentir que não valia nada. Ela passou por Rafael em direção à saída. Lucas ficou imóvel por uma fração de segundo antes de seu corpo se mover sem permissão, seguindo-a para o corredor fora do salão de recepção. Beatriz, espera. Ela não parou, apenas andou mais rápido em direção ao estacionamento. O choro de Aurora havia diminuído para soluços, mas ela manteve o rosto escondido no ombro de Beatriz. Lucas correu para alcançá-la, seus sapatos de couro batendo nos pisos de mármore. Por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Beatriz se virou para ele, e a fúria em seu rosto era aterrorizante. Explicar como você de repente está interessado em ser pai agora que a viu? Explicar como vai compensar anos da vida dela que perdeu? Explicar como eu deveria confiar a você a coisa mais preciosa do meu mundo quando você não conseguia nem confiar em si mesmo para ser honesto comigo? Estava com medo. Não me importa. Beatriz gritou, e Aurora chorou mais alto. Beatriz imediatamente suavizou a voz, embalando Aurora gentilmente. Meu bem. Está tudo bem. A mamãe está bem. Mas Beatriz não estava bem. Suas mãos tremiam. Sua respiração estava irregular. E as lágrimas continuavam escorrendo por seu rosto apesar de suas tentativas de enxugá-las. Todo mundo tem medo, Lucas, se ela disse, mais baixo agora, mas não menos feroz. Todo mundo que ama alguém tem medo. Isso não é uma desculpa. Isso é só ser humano. E você escolheu seu medo acima de mim. De nós. Eu sei, disse Lucas, e suas próprias lágrimas começaram então, quentes e humilhantes. Eu sei que fiz isso, e me arrependi todos os dias desde então. Arrependimento não cria uma criança, disse Beatriz. Arrependimento não acorda às 3 da manhã com um bebê chorando. Arrependimento não troca fraldas, não canta canções de ninar, não ensina ela a ser corajosa quando o mundo assusta. Fiz isso sozinha. Lucas sentiu os joelhos fraquejarem. Apoiou-se na parede para se sustentar. Me diz como consertar isso. Você não pode. Tem que haver. Não há. A voz de Beatriz era gentil agora, o que de alguma forma era pior. Algumas coisas não podem ser consertadas, Lucas. Alguns erros são permanentes. Ela começou a andar de novo. Lucas a seguiu alguns passos atrás, o corpo inteiro tremendo. Eles chegaram ao carro no estacionamento. Rafael já estava lá, tendo tomado um caminho diferente, com a porta do motorista aberta para Beatriz. Vou atrás de você até o hotel, disse Rafael em voz baixa. Beatriz assentiu, exausta demais para falar. Estava afivelando Aurora na cadeirinha quando Lucas apareceu ao lado do carro, seu reflexo fantasmagórico no vidro. Beatriz, se ele disse uma última vez. Beatriz, por favor. Eu sei que não mereço nada. Sei que destruí o que tínhamos, mas ela, e sua voz rachou de novo. Ela também é minha filha. Beatriz fechou a porta do carro, certificando-se de que Aurora estava segura. Então se virou para encarar Lucas de frente. Biologicamente? Sim. Em todos os outros sentidos que importam? Não. Isso não é justo. Justo? Beatriz riu, seco e amargo. Você quer falar sobre justo? É justo que eu passei 9 meses gerando uma criança sozinha? É justo que dei à luz sozinha, apavorada, sem ninguém para segurar minha mão? É justo que cada marco, seu primeiro sorriso, sua primeira palavra, seu primeiro passo, eu vivi sozinha porque você deixou claro que eu não valia o risco? Cada palavra caía como martelada. Lucas não conseguia falar, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada além de ficar ali absorvendo a magnitude do que havia feito. Eu queria te contar, disse Beatriz, e agora estava chorando de novo, mais forte. Meu Deus, Lucas, eu queria tanto te contar. Tive o celular na mão umas 100 vezes.
Mas cada vez que começava a ligar, me lembrava da sua expressão quando lhe contei o que eu queria. O nojo, o desprezo. E eu não conseguia arriscar que olhasse para ela da mesma forma. Não olharia. Sim, olharia, a voz de Beatriz era certa. Talvez não intencionalmente, talvez não de forma óbvia, mas ela sentiria. As crianças sempre sentem. Elas sabem quando não são desejadas. Lucas caiu de joelhos no chão de concreto do estacionamento, sem mais conseguir se sustentar. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto e ele não tentou impedi-las. Eu a queria, se ele sufocou. Se eu soubesse, teria. Teria o quê? Beatriz perguntou, olhando para ele. Tentado comprar seu caminho na vida dela? Contratado advogados? Lutado na justiça pela guarda? Usado seu dinheiro e poder para tirá-la de mim porque de repente decidiu que ela valia a pena? Não, disse Lucas desesperadamente. Não, eu teria tentado ser melhor. Por ela. Por você. Beatriz se agachou para ficarem no mesmo nível. Mas você não tentou ser melhor por si mesmo. E é esse o problema, Lucas. Você só quer mudar porque foi apanhado, não porque percebeu que o que fez estava errado. A verdade disso o silenciou. Beatriz se levantou, enxugou os olhos, endireitou os ombros. Vou embora agora. Vou levar minha filha de volta para o nosso quarto de hotel e vou segurá-la enquanto ela adormece, e amanhã vou levá-la para casa para a nossa vida. E você vai ficar fora dela. Beatriz, por favor. Tchau, Lucas. Ela entrou no carro, deu a partida. Lucas permaneceu de joelhos no estacionamento, observando as lanternas traseiras desaparecerem pela rampa e se perderem na noite. Rafael Silveira ficou a poucos metros, com uma expressão indecifrável. Ela está certa, sabe, disse Rafael em voz baixa. Em tudo isso. Lucas não conseguia responder. Mal conseguia respirar através dos soluços que devastavam seu peito. Mas também nunca vi ninguém tão destruído quanto você parece agora, Rafael continuou. Então talvez haja esperança para você ainda. Talvez. Ele entrou no próprio carro e foi embora, deixando Lucas sozinho no chão frio de concreto, cercado pelos destroços de sua própria criação. Lucas ficou ali até as lágrimas secarem, até os joelhos doerem com o chão duro, até a segurança o encontrar e perguntar se precisava de atendimento médico. Não, Lucas conseguiu dizer. Estou bem. Mas não estava bem. Nunca mais estaria bem, porque havia acabado de ver a filha pela primeira vez, e ela havia olhado para ele como se fosse um estranho, o que era exatamente o que ele era. Implorar tem a mesma aparência em qualquer idioma. Sem dignidade, desesperado e tarde demais. Lucas não foi para o hotel, não foi ao bar, não ligou para ninguém, nem fez nada além de sentar em seu carro naquele estacionamento, encarando nada, até o celular morrer e o atendente bater na janela para dizer que estavam fechando. Ele dirigiu. Sem destino em mente. Apenas dirigiu por ruas desconhecidas de uma cidade desconhecida, observando a vida de outras pessoas através de janelas iluminadas, famílias jantando, crianças sendo colocadas para dormir, os rituais mundanos da normalidade dos quais nunca faria parte. O quarto do hotel era estéril, anônimo. Lucas ficou à janela com vista para a cidade, observando os semáforos mudarem de cor lá embaixo, e se perguntou se isso era tudo que sua vida seria. Salas vazias e vitórias ocas e o fantasma do que poderia ter tido se houvesse sido mais corajoso. Os dias seguintes se misturaram. Lucas voltou para casa, passou pelos movimentos de existir, funcionou o suficiente para que as pessoas não fizessem perguntas. Mas por dentro estava colapsando. Tentou ligar para Beatriz. Ela não atendeu. Mandou mensagens que ficaram sem leitura. E-mails que desapareceram no vazio. Por fim, desesperado, entrou em contato pelo único laço que ainda os conectava. Rafael Silveira. Ela não quer falar com você, Rafael disse quando finalmente retornou a ligação de Lucas 3 dias depois. Eu sei, mas preciso tentar. Por quê? Para se sentir melhor. Não, disse Lucas honestamente.
Porque preciso saber se há alguma chance, qualquer possibilidade de que ela me deixe tentar consertar isso. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Você a magoou muito, sabe? Não apenas foi embora. A destruiu. Eu sei. E agora quer acesso à filha que ela criou sozinha porque de repente percebeu o que perdeu. Não é tão simples assim. Na verdade, é exatamente tão simples assim. A voz de Rafael era firme, mas não cruel. Do ponto de vista de onde estou, você é um homem egoísta em crise de consciência que quer absolvição. E Beatriz não deve isso a você. Você está certo, disse Lucas. Ela não me deve nada. Mas ela não é a única envolvida aqui. Há uma criança que merece saber de onde veio. É um argumento conveniente. Também é verdade. Outro longo silêncio. Vou perguntar a ela. Mas se ela disser não, você precisa respeitar isso. Sem advogados, sem jogadas de poder, sem usar o dinheiro para forçar sua entrada. Entendido. 3 dias depois, Lucas recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Sábado, 10 da manhã, Parque das Nações, perto da fonte. Venha sozinho. Não me faça me arrepender disso. Lucas ficou olhando para a mensagem por 5 minutos antes de responder. Estarei lá. Obrigado. Nenhuma resposta chegou. A manhã de sábado chegou fria e clara. Lucas estava no parque às 9, sentado no carro, observando famílias chegarem, as crianças nos balanços, casais passeando com cachorros, o ritmo normal da vida de fim de semana do qual nunca havia feito parte. Às 9h55, o carro de Beatriz entrou no estacionamento. O coração de Lucas martelava contra as costelas. Ele observou Beatriz sair, abrir a porta traseira, ajudar a Aurora a sair da cadeirinha. A menininha usava tênis rosa e tinha o cabelo em tranças. Ela segurou a mão de Beatriz enquanto caminhavam em direção ao parquinho. Lucas esperou até que estivessem acomodadas num banco antes de se aproximar, movendo-se devagar, como se tentasse não assustar um animal selvagem. Beatriz o viu chegar. Sua expressão era guardada, exausta, mas não ativamente hostil. Progresso, talvez. Obrigado por vir, disse Lucas, parando a vários metros de distância. Não estou fazendo isso por você, Beatriz respondeu. Estou fazendo porque tive que explicar para Aurora por que um estranho fez a mamãe chorar, e ela merece algo melhor do que a minha raiva. Lucas assentiu, a garganta apertada demais para falar. Aurora espreitou por trás do braço de Beatriz, estudando Lucas com o mesmo foco intenso que havia demonstrado na recepção. Lucas se agachou para ficar ao nível dela, mantendo distância. Oi, Aurora, se ele disse suavemente. Sou Lucas. Aurora não respondeu. Apenas o encarou com aqueles 2 olhos familiares. Lucas olhou para Beatriz em silêncio, pedindo permissão. Ela deu o menor aceno de cabeça. Sou, e Lucas pausou, coletando-se, sou seu pai. Mas sua mamãe te criou, e ela é a mais importante. Eu só, e queria te conhecer. Por quê? Aurora perguntou, sua voz alta e clara, mas a estrutura da frase simples. A pergunta o destruiu. Porque cometi um erro, um grande erro. E estou tentando consertá-lo. Mamãe pede desculpa quando erra, disse Aurora com seriedade, a gramática ligeiramente errada do jeito que acontece com crianças pequenas. Sua mamãe é muito inteligente. Aurora assentiu solenemente, depois voltou a examiná-lo. Após um momento, perguntou. Gosta de parquinho? Lucas piscou, apanhado de surpresa pela mudança. E não sei. Faz muito tempo que não fui a um. Vem ver, Aurora decidiu, puxando a mão de Beatriz. Tem balanço e escorregador. Beatriz olhou para Lucas, sua expressão indecifrável. Pode ficar um pouco. Mas se ela ficar desconfortável, você vai. Entendido? Entendido. Eles caminharam para o parquinho em silêncio, Aurora entre eles, olhando de vez em quando para Lucas com curiosidade em vez de medo. Era alguma coisa.
Não era suficiente, mas era alguma coisa. Aurora correu para os balanços, chamando de volta. Mamãe, empurra. Beatriz a seguiu, deixando Lucas parado de forma estranha na casca de árvore. Ele observou Beatriz empurrar Aurora, a gargalhada da menininha brilhante e pura. Depois de um tempo, Aurora pulou fora e correu para o escorregador, depois para os macacos, depois para uma estrutura complicada de escalada que apertou o peito de Lucas de preocupação. Ela não tem medo de nada, disse ele baixinho, aproximando-se para ficar ao lado de Beatriz. Herdou isso de mim, Beatriz respondeu, sem olhar para ele. Ficaram em silêncio por vários minutos, observando Aurora brincar. Me desculpa, Lucas finalmente disse. Sei que não conserta nada, mas preciso que você saiba que me arrependo de tudo. Da forma como falei com você, de não ter sido corajoso o suficiente para ver o que você me oferecia, de ter perdido tudo isso. A mandíbula de Beatriz se endureceu. O que você quer de mim, Lucas? Nada. Não quero nada de você. Só quero. Ele lutou para encontrar palavras que não fossem egoístas. Quero saber se há alguma possibilidade de que você me deixe tentar fazer parte da vida dela. Não como alguém que aparece e perturba tudo, apenas como alguém que se mostra consistentemente, que tenta. Por quê? Beatriz se virou para encará-lo. Por que agora? Por que importa agora quando não importava antes? Porque eu vivia da forma errada, Lucas disse simplesmente. Construí toda essa vida ao redor de me proteger de me machucar. E tudo o que fiz foi me tornar alguém que machuca as pessoas. E eu não consigo. Sua voz se partiu. Não consigo continuar sendo essa pessoa. Não mais. Isso não é sobre Aurora, disse Beatriz. É sobre você querer se sentir melhor consigo mesmo. Você está certa. É, mas também é sobre ela, porque ela merece saber de onde vem. E talvez. Lucas teve que pausar, se recompor. Talvez ela mereça um pai que está tentando ser melhor, mesmo que esteja começando do zero. Beatriz o olhou por um longo momento. Você me partiu, Lucas. Eu sei. Você me fez sentir que estava louca por querer algo real, que estava pedindo demais. Que não valia o risco. Você valia tudo, disse Lucas, as lágrimas escorrendo agora. Você valia tudo, e eu era quebrado demais para enxergar isso. Valia? Beatriz perguntou. Passado? Vale, Lucas corrigiu. Você vale tudo. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas, mas ela não as deixou cair. Não confio em você. Entendo. E não sei se um dia poderei te perdoar. Entendo isso também. Mas Aurora. Beatriz olhou para a filha, que agora tentava convencer outra criança a ajudá-la a construir algo na caixa de areia. Aurora merece algo melhor do que meus problemas não resolvidos com você. Então o que isso significa? Lucas perguntou com cuidado. Beatriz respirou fundo. Soltou devagar. Significa que você pode tentar. Apenas tentar. Apareça. Seja consistente. Não faça promessas que não pode cumprir. Não compre o afeto dela. Apenas esteja aqui regularmente e vemos. Obrigado, Lucas sussurrou. Não me agradeça ainda. Estou te observando cada segundo. E no momento em que você fizer ela se sentir indesejada, insuficiente, algo que não seja a coisa mais importante no seu mundo, encerro isso de forma permanente. Entendido. E Lucas? A voz de Beatriz suavizou ligeiramente. Isso não é sobre eu te dar uma segunda chance. É sobre eu dar a ela a oportunidade de te conhecer. Não confunda as duas coisas. Não confundirei. Aurora veio correndo, as mãos cobertas de areia. Mamãe, com sede. Tudo bem, meu bem. Água. Beatriz tirou um copo com tampa da bolsa, entregou a Aurora. Aurora bebeu, estudando Lucas por cima do copo. Então o estendeu para ele. Quer?
O gesto simples, o instinto de uma criança de compartilhar, partiu algo em Lucas. Ele cuidadosamente aceitou o copo, tomou um pequeno gole, devolveu. Obrigado. Aurora sorriu ligeiramente, então correu de volta para brincar. Beatriz se virou para Lucas. Sábado que vem, mesma hora. Não chegue atrasado. Não chegarei. Enquanto Beatriz juntava as coisas para ir embora, Aurora olhou por cima do ombro e acenou para Lucas. Apenas um aceno pequeno, nada dramático. Lucas acenou de volta, e no momento em que Aurora se virou, ele se sentou pesado no banco. Uma senhora idosa sentada por perto perguntou gentilmente: Está bem? Lucas olhou para ela, tentou se recompor, falhou completamente. Acabei de conhecer minha filha pela primeira vez. Ela tem quase 3 anos. A expressão da senhora suavizou com compreensão. Mais vale tarde do que nunca, suponho. Lucas não tinha certeza disso, mas sabia que passaria o tempo que fosse necessário tentando provar que Beatriz não havia cometido um erro ao lhe dar essa chance. Mesmo que precisasse aparecer todos os sábados pelo resto da vida. Mesmo que Aurora nunca o chamasse de pai. Mesmo que Beatriz nunca o perdoasse. Ele apareceria de qualquer jeito. Porque é isso que se faz quando se ama alguém. Você aparece. A verdade, quando finalmente chega, não te liberta. Apenas te mostra o tamanho da sua jaula. Lucas apareceu no sábado seguinte, e no sábado depois daquele, e em cada horário agendado que Beatriz permitia, abordando cada visita como um presente que não havia merecido, mas pelo qual era grato de qualquer forma. Aurora, por sua parte, foi se aproximando dele gradualmente, não com a confiança ansiosa de uma criança que nunca foi decepcionada, mas com a cautela curiosa de alguém decidindo se essa nova pessoa era segura. Qual cor? Ela perguntou durante a terceira visita, sentada ao lado dele numa mesa de piquenique enquanto Beatriz observava de perto. Com quase 3 anos, suas frases estavam ficando mais longas, mas ainda simples, diretas. Qual cor eu gosto? Lucas esclareceu, e ela assentiu. Azul. E a sua? Não. Roxo, rosa, amarelo, também. Boas escolhas. Todas lindas. Mamãe diz que pode gostar de muitas, Aurora explicou com seriedade, a gramática ainda encantadoramente imperfeita. Como sorvete e legumes. Sua mamãe é muito sábia. Aurora concordou solenemente, então voltou ao livro de colorir que havia trazido. Lucas a observava trabalhar, notando como ela segurava o giz de ser errado, mas coloria com determinação feroz, a língua espiando ligeiramente quando tentava algo difícil. Ela caía com frequência, mas sempre se levantava determinada. Beatriz se aproximou com café para si mesma e suco para Aurora. Pousou ambos sem falar, então se sentou na outra extremidade da mesa, criando uma distância física que dizia muito. O silêncio não era confortável, mas tampouco era hostil. Era o silêncio de 2 pessoas tentando existir no mesmo espaço sem se destruírem, aprendendo a respirar o mesmo ar sem engasgar com velhas feridas. Semanas se tornaram meses. Lucas aprendeu os ritmos de Aurora, que ela ficava mal-humorada antes do almoço, energizada após as sonecas, pensativa quando cansada. Aprendeu que ela amava livros sobre animais, mas tinha medo de abelhas, que cantava músicas inventadas enquanto brincava e fazia aproximadamente 7 milhões de perguntas por hora. Aprendeu a ter paciência, a deixá-la vir até ele em vez de sobrecarregá-la, a aceitar que em alguns dias ela queria sua atenção e em outros não, e que nenhum dos dois significava que estava falhando. Beatriz mantinha os limites firmes. Ele não era o pai ou nem o papai. Era Lucas. Vinha quando convidado, partia quando pedido, nunca pressionava por mais do que ela estava disposta a dar. Mas numa noite, após Aurora ter adormecido durante um filme no apartamento de Beatriz, um grande passo, ser permitida entrar em sua casa, Beatriz preparou café e gesticulou para Lucas se juntar a ela na pequena varanda. As luzes da cidade cintilavam abaixo deles, e o ar noturno estava frio o suficiente para precisar de um suéter. Beatriz enrolou o seu mais apertado, apoiando-se no parapeito. Por que você está realmente fazendo isso?
Ela perguntou depois que se acomodaram, sua voz carregando o peso de meses de observação. Porque ela merece, Lucas disse imediatamente. Essa é a resposta certa. Mas não é a resposta completa. Lucas encarou a xícara de café, escolhendo as palavras cuidadosamente. Porque o maior erro da minha vida não foi o que disse naquela manhã. Foi construir uma vida em que o amor era uma fraqueza. Onde me importar com alguém significava dar-lhe poder para me machucar. E não quero morrer sendo essa pessoa. Pessoas não mudam, disse Beatriz, mas seu tom sugeria que ela queria ser provada errada. Talvez não completamente, Lucas admitiu. Mas podem melhorar. Podem reconhecer seu dano e trabalhar para parar de espalhar para todos ao redor. E você acha que está fazendo isso? Acho que estou tentando. Beatriz o estudou à luz fraca, a expressão indecifrável. Você não pode desfazer os anos que perdeu. Eu sei. Não pode comprar perdão com consistência. Eu sei. E talvez eu nunca confie em você com meu coração novamente. Lucas encontrou seus olhos. Eu sei. Mas talvez você possa confiar em mim com o dela. As palavras pairaram entre eles. Carregadas de possibilidade e dúvida em igual medida. Você me magoou mais do que qualquer pessoa já me magoou, disse Beatriz suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. Me fez duvidar de mim mesma. Me fez sentir que querer amor era um defeito de caráter. Que era descartável. Me desculpa, disse Lucas, e a inadequação das palavras queimava em sua garganta. Me desculpa muito, Beatriz. Não porque fui apanhado ou porque quero algo agora, mas porque o que fiz foi imperdoável, e você merecia muito mais. Uma lágrima rolou pela bochecha de Beatriz. Ela a enxugou com raiva, como se a tivesse traído. Não quero mais chorar por você. Então não chora. Fique com raiva. Raiva é mais limpa. Estou cansada de ter raiva, disse Beatriz, os ombros cedendo ligeiramente. É exaustivo. E não faz bem para Aurora. Ela sente mesmo quando tento esconder. O que faria bem para Aurora? Beatriz olhou pela porta de vidro para a filha dormindo, enrolada numa manta no sofá, completamente inocente, completamente confiante. Acho que ela precisa saber que é amada completamente. Por mim, sempre. E talvez por você também, se você provar que é de verdade. Como provo isso? Tempo, Beatriz disse simplesmente. Apenas tempo. Continue aparecendo. Continue sendo consistente. Continue a escolhendo mesmo quando é inconveniente. E se eu errar? Você vai errar. Todo mundo erra. A questão é se você aparece de qualquer jeito depois de errar, ou se desaparece de novo. Lucas assentiu, entendendo o teste. Não vou desaparecer. Veremos. Ficaram em silêncio por um tempo, bebendo o café que já esfriara, observando a cidade respirar abaixo deles. Uma sirene soou no longe. Um casal passava pela calçada, rindo de algo. A vida continuando ao redor deles enquanto ficavam suspensos naquele momento frágil. Posso te perguntar algo? Disse Lucas eventualmente. Talvez. Você é feliz com sua vida? Com como as coisas ficaram? Beatriz considerou a pergunta cuidadosamente, inclinando a cabeça ao pensar. Estou satisfeita. Tenho trabalho do qual me orgulho, uma filha que adoro, amigos que aparecem quando preciso. Isso é mais do que muita gente tem. Mas você é feliz? Felicidade é superestimada, disse Beatriz com um sorriso pequeno e triste. Estou satisfeita. É melhor, mais estável, menos dependente de circunstâncias que não consigo controlar. E Rafael é. Lucas não conseguiu terminar a pergunta, não conseguiu se obrigar a perguntar se ela havia encontrado o que merecia com outra pessoa. Rafael é um amigo. Um bom amigo, um dos melhores que já tive. Mas só isso. Ela pausou, então acrescentou em voz baixa. Ele perguntou uma vez, cerca de um ano atrás, se eu queria tentar algo mais.
O peito de Lucas apertou. O que você disse? Que não estava pronta. Que talvez nunca estivesse. E ele disse que tudo bem, que preferia ter minha amizade a me perder tentando forçar algo mais. Ele é um bom homem. É mesmo, disse Beatriz, o que é por isso que agora sei a diferença entre alguém que realmente se importa e alguém que só quer possuir coisas. As palavras picaram, mas Lucas não se esquivou delas. Eu mereci isso. Sim, mereceu. Outro silêncio, este mais pesado. Mas por que importaria para você de qualquer jeito? Beatriz perguntou sobre Rafael. Lucas a olhou, realmente a olhou, e decidiu que depois de tudo, devia a ela honestidade. Honestidade completa e vulnerável. Por que eu ainda? Ele se deteve, buscando coragem. Ainda o quê? Ainda te amo, se ele disse. Cada palavra se sentindo como um salto de um penhasco. Nunca parei. Apenas aprendi a viver com a dor disso. A carregá-la como uma pedra no peito que nunca fica mais leve. A respiração de Beatriz se prendeu de forma audível. Lucas. Não estou dizendo isso para manipular você, Lucas disse rapidamente, as mãos tremendo levemente. Não estou pedindo nada. Só achei que você deveria saber a verdade. Depois de todas as mentiras que contei para mim mesmo e para você, o mínimo que posso fazer é ser honesto agora. Mesmo que não mude nada. Beatriz se levantou abruptamente, foi ao parapeito, se agarrou a ele com as duas mãos com força suficiente para os nós dos dedos embranquecerem. Você não pode fazer isso. Fazer o quê? Dizer coisas assim. Agir como se seus sentimentos importassem mais do que suas ações. Agir como se me amar de longe compensasse me destruir de perto. Eu sei que minhas ações foram terríveis. Não estou as desculpando. Então por que me dizer que me ama? A voz de Beatriz estava tensa, rachando nas bordas. O que devo fazer com essa informação? Que bem possível faz a qualquer um de nós? Nenhum, disse Lucas, levantando mas mantendo distância. Você não precisa fazer nada com isso. Só precisava que você soubesse que o que tínhamos, o que joguei fora, não era nada para mim. Significava tudo. Eu só não entendi isso até ser tarde demais. Beatriz se virou para encará-lo, lágrimas escorrendo livremente agora, toda a compostura cuidadosa completamente destroçada. Ainda é tarde demais, Lucas. Você não pode voltar e fazer isso ficar bem só porque finalmente descobriu o que perdeu. Eu sei. Então por que está me dizendo isso? Sua voz se partiu na última palavra. Porque mentir para você nos destruiu, e acabei de mentir para qualquer pessoa, especialmente para mim mesmo. Te amo. Amei você então, e te amo agora, e provavelmente vou te amar até morrer. Mas isso não significa que você me deve nada. Significa apenas que finalmente entendo o que destruí. Ficaram naquela pequena varanda. Duas pessoas partidas tentando descobrir se os pedaços poderiam voltar a se encaixar, sabendo que provavelmente não poderiam. Esperando de qualquer jeito, apesar de toda evidência ao contrário. Vou embora, disse Lucas por fim, a voz rouca. Está tarde e já disse demais. É. Ele se moveu em direção à porta, pausou com a mão na maçaneta. Obrigado por me deixar tentar. Por dar a Aurora a chance de me conhecer. Você não precisava fazer isso. Não precisava, Beatriz concordou, enxugando o rosto com o dorso da mão. Lucas saiu calmamente, fechando a porta com precisão cuidadosa. Beatriz ficou na varanda bem depois do carro dele desaparecer pela rua, chorando por tudo que era e não era e talvez nunca fosse. Por dentro, Aurora se mexeu, murmurou uma mamãe, no sono, a voz pequena e confiante. Beatriz enxugou os olhos às pressas, entrou, pegou a filha nos braços. Estou aqui, meu bem. Sempre aqui. Porque qualquer que fosse a situação com Lucas, quaisquer que fossem os sentimentos complicados que permaneciam enredados entre eles como arame farpado, esta era a verdade que importava.
Aurora era amada completamente, sem condições, sem reservas. E isso era algo que nenhuma quantidade de arrependimento poderia tirar. Essa era a fundação que Beatriz havia construído, sólida e inabalável, e nada, nem a confissão de Lucas, nem seus próprios sentimentos confusos, nem o fantasma do que poderia ter sido, poderia miná-la. Ela abraçou Aurora com força e prometeu a si mesma que qualquer que fosse a decisão que tomasse sobre Lucas, seria baseada no que era melhor para a filha. Não no próprio coração ferido. Não nas bonitas palavras dele. No que Aurora precisava, no que Aurora merecia. Todo o resto era apenas ruído. Conhecer seu filho pela primeira vez quando ele já está dando seus primeiros passos parece se juntar a uma história depois de todos os capítulos importantes. Lucas chegou ao parque 15 minutos antes, como sempre fazia agora, e observou do carro enquanto Beatriz e Aurora brincavam. Aurora havia crescido nos meses desde que a havia conhecido pela primeira vez. Ainda pequena, mas mais robusta de alguma forma. Mais confiante. Ela corria sem a insegurança oscilante dos primeiros passos, falava em frases mais completas que às vezes o surpreendiam com sua lógica. Ele havia perdido tanto. Cada dia essa percepção o atingia de novo, uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Beatriz avistou seu carro e acenou para ele se aproximar. Aurora estava nos balanços, bombeando as pernas com feroz concentração, o rosto comprimido em determinação. Ela aprendeu a balançar sozinha, disse Beatriz quando Lucas se aproximou. Orgulho e tristeza misturados em sua voz, o agridoce reconhecimento de um marco que ele não havia presenciado. É incrível, disse Lucas, querendo dizer isso com cada fibra do seu ser. Olha, Lucas, Aurora chamou do balanço, a voz clara. Olha como vou alto. Estou vendo, Lucas chamou de volta, o peito apertado de emoção. Você está indo muito bem. Aurora sorriu de alegria, bombando mais forte, indo mais alto, sem medo do jeito que só as crianças conseguem. Este havia se tornado o ritmo deles. Beatriz orquestrando. Aurora explorando. Lucas observando das bordas de uma vida na qual não tinha lugar real. Mas pelo menos estava lá. Pelo menos estava tentando. Posso falar com você sobre algo? Beatriz perguntou, o tom sério o suficiente para o estômago de Lucas cair. Claro. Não aqui. Vamos caminhar. Foram até um banco com vista para o parquinho, mais longe o suficiente para conversar em privado. Beatriz sentou, as mãos dobradas no colo, escolhendo as palavras com cuidado óbvio. Aurora me perguntou algo ontem, Beatriz começou, sem olhar para Lucas. Ela queria saber por que você vai embora depois de cada visita. A garganta de Lucas se apertou dolorosamente. O que você disse? Que você tem outras coisas a cuidar. Mas ela é esperta, Lucas. Está começando a notar padrões, a fazer perguntas que não sei responder. Que tipo de perguntas? Por que você não está presente como Rafael? Por que você vem e vai em vez de ficar? Por que ela não te chama como outras crianças chamam os pais? Beatriz finalmente olhou para ele. Ela está comparando, processando, tentando entender por que a família dela parece diferente. Cada pergunta pousou como um soco no plexo solar de Lucas. O que você quer que eu faça? Não sei, Beatriz admitiu, e a vulnerabilidade em sua voz o surpreendeu. Não estou tentando mais te afastar dela. Não é isso que está acontecendo. Estou tentando descobrir como fazer isso funcionar de uma forma que não a confunda ou a prepare para a decepção. Você acha que vou decepcioná-la? Acho que as pessoas decepcionam umas às outras o tempo todo, mesmo quando estão tentando não fazer isso. A expressão de Beatriz estava perturbada. E preciso saber se você está nisso de verdade, Lucas. Não apenas aparecendo quando é conveniente. Mas realmente nisso, porque se não está, é melhor para ela se paramos agora, antes que ela se apegue mais. Estou nisso, disse Lucas imediatamente, sem nenhuma hesitação. O que quer que isso signifique, da forma que você me permitir, estou nisso completamente. Beatriz vasculhou seu rosto,
procurando fissuras, dúvidas, qualquer sinal de que isso era temporário. Ela vai precisar de mais eventualmente. Mais tempo, mais consistência, mais presença. Você está pronto para isso? Sim. Mesmo quando é difícil, mesmo quando interfere com seu trabalho, mesmo quando ela está difícil ou mal-humorada ou não quer você por perto? Sim, disse Lucas com firmeza, inclinando-se para a frente. Já perdi anos. Não vou perder mais nada. O que quer que ela precise, o que você permitir, estou aqui. Beatriz assentiu devagar. Algo parecido com alívio cruzou suas feições. Tudo bem, então tentamos isso. Você vem 2 vezes por semana em vez de uma. Pode vir à aula de dança dela nas quartas à tarde. Ela acabou de começar e adora. E os sábados de manhã continuam sendo nosso tempo no parque. Sério? A esperança floresceu no peito de Lucas, frágil e aterrorizante. Mas Lucas. A voz de Beatriz ficou séria, quase dura. Se você se comprometer com isso e depois desistir, acabou. Sem mais chances. Ela precisa saber que pode contar com você. Pode contar? Lucas pensou em sua agenda repleta de reuniões e obrigações que de repente pareciam completamente sem sentido. Pode contar comigo. Vou me certificar disso. Prove. Nas semanas seguintes, Lucas reestruturou sua vida inteira ao redor da agenda de Aurora. Transferiu reuniões para o início da manhã ou fim da tarde. Delegou responsabilidades que antes insistia que apenas ele conseguia lidar. Disse não a coisas que antes considerava imperdíveis. Seus colegas notaram. Você está diferente, comentou sua assistente numa tarde. Mais presente, de alguma forma. Menos distraído. Tenho prioridades melhores agora, Lucas disse simplesmente, verificando o relógio para ter certeza de que não chegaria atrasado à aula de dança de Aurora. As quartas à tarde se tornaram sagradas. Ele se sentava num pequeno estúdio com outros pais, em sua maioria mães que o olhavam com curiosidade e suspeita ocasional, observando Aurora e uma dúzia de outras crianças aproximarem movimentos de balé com graus variados de sucesso. Aurora não era particularmente graciosa, mas se entregava completamente a cada movimento, o rosto comprimido em concentração, a língua espiando ligeiramente quando tentava algo difícil. Ela caía com frequência, mas sempre se levantava determinada. Após a aula, ela corria para mostrar a ele o que havia aprendido, suas explicações ofegantes e confusas. E aí a gente faz assim, se ela demonstrava, oscilando. Mas eu caio, mas não importa porque todo mundo cai. Lucas ouvia cada palavra como se fosse a informação mais importante que já havia recebido. Porque, de certa forma, era. Beatriz observava essas interações com esperança cautelosa. Via Lucas tentando, genuinamente tentando, não apenas performando para o bem dela. Ele estava aprendendo a ter paciência, a seguir o ritmo de Aurora, a aceitar que relacionamentos com crianças pequenas eram construídos em repetição e pequenos momentos em vez de grandes gestos. Num sábado no parque, algo mudou. Aurora brincava perto da estrutura de escalada quando caiu, não mal, mas forte o suficiente para arranhar o joelho e assustá-la até chorar. Beatriz começou a se mover, mas Lucas já estava lá, pegando Aurora antes que Beatriz chegasse até ela. Eu sei, meu coração, Lucas murmurou, segurando Aurora com força enquanto ela chorava no ombro dele. Eu sei que dói. Aurora se agarrou a ele, o corpinho pequeno tremendo com os soluços. Lucas a embarcou gentilmente, uma mão nas costas, a outra amparando a cabeça, murmurando conforto suave. Beatriz se aproximou com o kit de primeiros socorros que sempre carregava, mas Lucas já havia avaliado o ferimento. Não é muito grave, apenas mais susto que qualquer outra coisa. Ele se sentou num banco próximo, Aurora ainda nos braços, e limpou o arranhão com eficiência gentil. Aurora soluçava através das lágrimas, observando-o trabalhar com olhos grandes e confiantes. Você está sendo tão corajosa, Lucas lhe disse, aplicando um curativo decorado com personagens de desenho. A mais corajosa. Dói muito, Aurora sussurrou, a voz pequena e vulnerável. Eu sei, meu bem. Mas vai melhorar logo.
Prometo. Aurora estudou seu rosto com aquele olhar intenso e avaliativo que as crianças têm. Então, em voz mal acima de um sussurro, ela disse: Não vai ainda, papai? O mundo parou. As mãos de Lucas congelaram no curativo. A respiração de Beatriz se prendeu de forma audível. Até o barulho de fundo do parque pareceu se dissipar. Aurora, alheia à magnitude do que havia dito, se aninhou mais para dentro do peito de Lucas, ainda afundando, mas se acalmando. Lucas olhou para Beatriz, apavorado de ter ultrapassado um limite, de ter de alguma forma manipulado aquele momento, de que ela levaria Aurora embora e encerraria tudo bem ali. Mas os olhos de Beatriz estavam cheios de lágrimas, e ela assentiu uma vez. Permissão, reconhecimento, aceitação. Não vou a lugar nenhum, meu coração, Lucas conseguiu dizer, a voz destruída. Papai está aqui. Ficaram assim por vários minutos, Lucas segurando Aurora enquanto Beatriz observava, os três processando o peso daquela única palavra. Por fim, as lágrimas de Aurora secaram e ela desceu, pronta para brincar de novo, o momento já passando para ela do jeito que as coisas passavam para crianças pequenas. Tudo bem, ela anunciou, examinando o curativo com satisfação antes de correr de volta para o parquinho. Depois que Aurora correu, Lucas ficou imóvel no banco, encarando as próprias mãos. Preciso de 1 minuto, ele disse a Beatriz, a voz mal firme. Tudo bem. Lucas se levantou com pernas trêmulas e caminhou em direção ao carro. Chegou ao estacionamento antes que os soluços o atingissem, colapsando contra a porta do motorista. Tudo o que havia perdido, o nascimento dela, seus primeiros sonhos, seus primeiros passos, suas primeiras palavras, veio sobre ele em ondas. Todos aqueles momentos perdidos para sempre, irrecuperáveis. Anos da vida dela que nunca recuperaria por ter sido covarde demais para reconhecer o que importava. Ele chorou até não ter mais nada, até o peito doer e os olhos arderem e a garganta estar em carne viva. Quando por fim se recompôs e voltou ao parquinho, Beatriz estava empurrando a Aurora nos balanços de novo, a imagem da normalidade. Mas quando ela olhou, realmente olhou, ela viu o que havia acontecido. Viu o rosto com rastros de lágrimas que ele tentará limpar, os olhos vermelhos que não conseguia esconder. Está bem? Ela perguntou suavemente enquanto Aurora estava distraída. Ela me chamou de papai, disse Lucas, a voz mal funcionando. Eu sei. Não mereço isso. Provavelmente não, Beatriz concordou gentilmente. Mas ela te deu de qualquer jeito. Então agora você tem que merecer. Todo dia, Lucas prometeu, as palavras soando como um voto. Juro a você que vou merecer. Beatriz o estudou por um longo momento, a expressão suavizando quase imperceptivelmente. Acredito que você talvez realmente queira isso. Quero. Então continue aparecendo, Lucas. Continue sendo a pessoa que ela acha que você é quando te olha. É tudo que qualquer um de nós pode fazer. Enquanto saíam do parque mais tarde, Aurora pegou a mão de Lucas sem hesitar. Não dramaticamente, não como uma declaração, apenas um pequeno gesto de confiança que quase o partiu de novo. Até quarta? Aurora perguntou enquanto chegavam ao carro de Beatriz, a pronúncia clara, o significado mais ainda. Com certeza, Lucas confirmou, agachando-se ao nível dela. Estarei na aula de dança. Tá bom. Aurora sorriu. Então deixou Beatriz afivelá-la na cadeirinha. Lucas ficou no estacionamento bem depois de eles irem embora, olhando para a mão onde a de Aurora havia estado, sentindo o fantasma da confiança dela como um peso físico. Ele era o pai de alguém agora, não apenas biologicamente, mas do jeito que importava, no aparecer diário, na consistência, na escolha de estar presente mesmo quando era difícil. E pela primeira vez em anos, Lucas Mendes sentiu que poderia estar se tornando alguém que valia a pena conhecer, alguém que valia a pena amar, alguém digno do título. Papai. Redenção não é um momento. É o trabalho humilhante e belo de aparecer quando ninguém está olhando. Meses se converteram em estações. Lucas se tornou uma presença constante na vida de Aurora. Não perfeitamente, não sem tropeços, mas consistentemente. Aprendeu que consistência importava mais do que perfeição.
Que aparecer cansado era melhor do que não aparecer. Dominou a arte de ler o mesmo livro 17 vezes sem mostrar impaciência. Aprendeu a negociar com uma criança teimosa sobre legumes. Tornou-se especialista em encontrar bichinhos de pelúcia perdidos com a seriedade de um detetive em caso crítico. Beatriz observava essa transformação com admiração cautelosa. O homem que outrora media tudo em termos de lucro e perda estava aprendendo a medir a vida em desenhos de giz de cera e risinhos de hora de dormir. Ela me fez isso, disse Lucas numa quarta-feira, mostrando a Beatriz um desenho que Aurora havia feito. Era principalmente rabiscos, mas alegadamente retratava Lucas e Aurora no parque. Esse é você? Beatriz perguntou, apontando para o globo azul. Foi o que ela disse. Beatriz sorriu apesar de si mesma. É perfeito. Realmente é, disse Lucas, e quis dizer isso com todo o coração. Os limites entre eles continuavam, mas haviam suavizado como velhas cicatrizes, ainda visíveis, mas menos dolorosas. Beatriz ainda não confiava a ele seu coração, mas estava começando a confiar a ele a filha. Numa noite, após um dia particularmente longo em que Aurora havia sido difícil e irritante, Lucas se sentou exausto no sofá de Beatriz enquanto Aurora por fim, misericordiosamente, adormecia. Isso é mais difícil do que gerir uma empresa, disse Lucas, apenas meio brincando. Bem-vindo à paternidade, Beatriz respondeu, entregando-lhe chá. É o trabalho mais importante que você já vai ter, e você é terrível nisso 90% do tempo. Que reconfortante. É honesto. Ficaram em silêncio confortável, algo que teria sido impossível meses atrás. Você acha que vai me perdoar algum dia? Lucas perguntou em voz baixa. Não agora, mas eventualmente. Beatriz considerou isso cuidadosamente. Não sei. Alguns dias acho que talvez. Outros dias lembro quão profundamente você me magoou e não consigo imaginar. É justo. Mas Lucas. Beatriz encontrou seus olhos. Perdão não é o objetivo aqui. Ser um bom pai para Aurora é. Não confunda as duas coisas. Não estou. Só queria que você soubesse que entendo o que destruí. Não só entre você e eu, mas dentro de mim mesmo. E estou tentando reconstruir em algo melhor. É isso que importa. As estações se revezaram. Lucas compareceu a recitais de dança e consultas médicas. Aprendeu a trançar cabelo mal, mas Aurora usava suas tentativas com orgulho. Manteve roupas sobressalentes em seu apartamento para pijamas improvisados que Beatriz permitia com frequência crescente. Rafael continuou fazendo parte de suas vidas, tendo se tornado o tio honorário de Aurora. Ele e Lucas haviam desenvolvido um respeito cauteloso, unidos pelo afeto compartilhado pelas duas pessoas que de alguma forma haviam se tornado uma família. Num sábado, Rafael se juntou a eles no parque, observando Lucas perseguir Aurora pelo parquinho. Ele disse suavemente a Beatriz. Ele realmente mudou. Mudou. Beatriz perguntou, ainda cautelosa. Você não enxerga porque está perto demais. Mas sim. Tornou-se alguém real. Beatriz observou Lucas e Aurora, ponderando isso. Talvez Rafael estivesse certo. Talvez as pessoas pudessem mudar, pudessem crescer, pudessem se tornar versões melhores de si mesmas se quisessem o suficiente. Naquela tarde durante o banho, Aurora fez uma pergunta que parou a todos. Por que papai não mora com a gente? As mãos de Beatriz pararam no cabelo de Aurora. Lucas, supervisionando da porta, sentiu o coração parar. Por que mamãe e papai não são casados, meu bem? Beatriz disse gentilmente. Ah! Aurora brincou com os brinquedos de banho, então perguntou com a lógica perfeita de criança pequena. Pode casar? É mais complicado do que isso, meu bem. Por quê? Porque relacionamentos de adultos são complicados. Aurora aceitou isso com um encolher de ombros e voltou para os brinquedos, mas a pergunta pairou no ar bem depois do banho acabar. Mais tarde, na cozinha de Beatriz, Lucas trouxe o assunto à tona. Não quero te pressionar. Eu sei, Beatriz o interrompeu.
Mas você não pode consertar o passado apressando o futuro. Não estou tentando apressar nada. Só estou esperando que você acorde um dia e decida me dar outra chance. Lucas a olhou. Realmente a olhou. Sim. É exatamente isso que estou esperando. Isso não é justo para mim, disse Beatriz, mas sua voz era gentil. Ainda estou me curando. Eu sei. Me desculpa. Para de pedir desculpa e apenas esteja presente. É tudo o que peço. Tudo bem. Ficaram na cozinha, rodeados pelas evidências da vida que Beatriz havia construído, os desenhos de Aurora na geladeira, os brinquedos numa cestinha perto do sofá, o riso dela ainda ecoando nas paredes. Lucas ainda não fazia parte dessa vida. Não de verdade. Mas estava presente nela, orbitando suas bordas, esperando que um dia Beatriz o deixasse entrar do frio. Meses depois, durante a festa de 3º aniversário de Aurora, uma celebração no parque com alguns amigos, Lucas observou a filha apagar as velas e fazer um pedido. Beatriz estava ao lado dele, e pela primeira vez em anos, eles eram apenas dois pais celebrando o filho. Não inimigos, não amantes. Apenas pais. O que você acha que ela pediu? Lucas perguntou em voz baixa. Provavelmente um pônei, disse Beatriz, quase sorrindo. Realista. Eles ajudaram a limpar depois da festa, trabalhando juntos com a naturalidade de pessoas que haviam aprendido a cooperar. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo tudo de luz dourada, Aurora estava sentada nos ombros de Lucas, apontando para nuvens. Aquela parece elefante, ela anunciou. Estou vendo, disse Lucas, a estabilizando com mãos gentis. Beatriz os observava, a mão inconscientemente tocando o peito onde o coração batia com sentimentos complicados. Não amor. Ela não estava pronta para isso. Mas algo mais suave que raiva, algo parecido com esperança. Rafael apareceu ao lado dela. Acha que vai perdoá-lo? A resposta de Beatriz foi suave, honesta. Não sei. Mas estou deixando-o merecer a chance. Aurora riu de algo no céu e Lucas riu com ela, o som carregando pelo parque. Beatriz os observava, a mão ainda no peito, pensando, talvez, apenas talvez, curar não significasse esquecer. Significava aprender a carregar as cicatrizes enquanto ainda construía algo novo. Ficaram lá enquanto o sol começava a se pôr, tingindo tudo de luz âmbar, a cor da esperança, a cor do nome da filha deles. Uma família não completamente inteira, não completamente curada, mas sendo construída lentamente, dolorosamente do zero. E às vezes esse tipo de reconstrução imperfeita era mais bonito do que qualquer coisa que havia vindo antes. Às vezes as segundas chances eram mais difíceis, mas mais significativas que as primeiras. Às vezes era preciso se partir completamente para se reconstruir em algo mais forte. Lucas ainda não tinha o perdão de Beatriz. Talvez nunca tivesse. Mas tinha a confiança de Aurora, e estava aprendendo que isso era sua própria forma de graça. Tinha a chance de aparecer, de estar presente, de merecer seu lugar nessa pequena e feroz família, um dia de cada vez. E isso era suficiente. Por enquanto, era suficiente.